Cheguei, Ariano, cheguei, Ariana. Cheguei, meus amores, para trazer para vocês mais uma vez a sua previsão diária. Tudo que a espiritualidade quer que você saiba, vai sair aqui agora. Principais acontecimentos, principais orientações, tudo isso chega aqui para você. E é preciso sim soltar o que não ressoa nessa leitura, ficar com o que ressoa, saber conectar o que eu tô falando com o que você tá vivendo. É o que vai trazer para você as principais orientações do universo. Porque aqui é uma leitura de energia geral, coletiva, para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou até Áries forte no mapa. Vamos lá, meus amores, vamos ver o que temos para vocês hoje. As soluções, as ervas. Interessante é que eu vejo solução com pessoas, um grupo de pessoas ou alguma solução referente a um local. Esse local, aqui para mim, ele tá aparecendo um local aí com movimento de pessoas, tá? Podem ter outras pessoas envolvidas nessa solução. Aqui vem dizendo assim que a solução tá na tua mão, sabe? É uma ideia, é uma luz que vem de dentro de você. Aqui eu tenho um equilíbrio e eu tenho as falsidades. Olha que interessante. Então, o que eu tenho aqui, gente? Vocês podem estar lidando aí algumas pessoas com uma situação difícil dentro de casa ou dentro do trabalho ou dentro de algum outro local que vocês convivem com uma certa frequência em relação à energia que vocês estão absorvendo, tá? Então aqui vem muita solução para isso a partir de um equilíbrio de convivência, tá? Aqui vem pedindo uma solução para quem tá passando por esse tipo de situação. Sim, uma solução, um equilíbrio aí para você tá entendendo como é que você se blinda, que realmente é isso, é você expandindo a sua luz, trazendo um acordo, uma solução e resolvendo esse problema. Pode ser uma pessoa falsa, pode ser uma pessoa vem muito pra mim assim, uma pessoa que não tem um conhecimento sobre algo, então essa pessoa te julga, essa pessoa fala sobre você, essa pessoa, e você tendo que ensinar essa pessoa. Aqui tá muito conectado a pessoas que estão sendo julgadas pela religião também. Então, talvez você tenha uma outra religião, quando você chega no ambiente, aquele grupo de pessoas, ou dentro da sua casa, ou no lugar que você convive, esse grupo de pessoas, ele te condena pela sua religião. E isso aqui você tendo que explicar, você tendo que mostrar que tá na luz, não tá nas sombras, coisas nesse sentido também tem pra vocês hoje. Vamos ver aqui. O Sol invertido. Cavaleiro de Copas invertido. E aqui vem falando muito de... Como eu falei, tem alguma questão envolvendo aí, você tem que explicar algo pra alguém, tá? Para retornar um equilíbrio dentro de uma relação que tá com alguma dificuldade. Aqui vem falando também de você entendendo. Tem muito uma energia aqui de você um pouco frustrado porque que as coisas não estão desenrolando do jeito que você tá querendo que aconteça. Porém, você precisando entender, tendo mais clareza de que essas dificuldades estão vindo através de pessoas que você está vivendo, de ambientes que você está vivendo, das energias que você está se conectando. E aqui falando muito de você, assim, não conseguindo enxergar. Você olhando e falando assim, não, mas as pessoas são tão boas, mas você ainda não entendeu que são pessoas vazias, pessoas que conversam sobre coisas fúteis ou sobre coisas que aí trazem maldade envolvida, só que você não enxergou isso ainda como maldade, sabe? É aquele, eu tenho vontade de ajudar, mas na verdade você pode estar aí acabando prejudicando a pessoa, né? Não você, Ariana, mas a pessoa que você está lidando. Então veja que é preciso ter mais clareza sobre essa situação para você entender aí o que está acontecendo nesse campo, para você... Aqui a chave está na tua mão. Quando você entende, as coisas mudam porque você muda. Ok, meus amores? Vamos ver aqui o que mais temos para vocês. O acampamento. Interessante. A taça. Muito bom. Aqui vem falando muito, né, que a jornada terrena, né, com o acampamento,
ela não se trata só das coisas materiais, ela também se trata do nosso espírito, né? Do quanto a gente aprende, do quanto a gente cresce, do quanto a gente é feliz, do quanto a gente se conecta com coisas que muitas vezes a gente deixa de lado no dia a dia para estar focando só na matéria, só no que é na matéria. E aqui vem falando muito que você precisa aproveitar mais o viver, o hoje, as experiências, é ver aquele passarinho cantando, aquela borboleta passando, entre outras situações. Isso aí desconecta você de alguma energia de pressão mental e coloca você numa energia menos densa, mais co-criadora, mais solucionadora, sabe? Eu vejo aqui muito aquelas pessoas que estão vivendo no modo automático, sabe? Sendo essa chamada da espiritualidade para trazer leveza pro dia, que as coisas começam a clarear, a você conseguir enxergar quando você traz mais leveza. Aqui eu também tenho muito uma carta pedindo para você fazer a bondade com quem tá fazendo uma maldade pra você. E aqui que eu falo uma bondade, uma maldade, não é aquela situação de ser bobo, não. Mas sabe quando você tem a oportunidade de fazer igual, devolvendo a mesma moeda, mas você devolve diferente porque você é um ser de luz e você é diferente? É esse sentido, tá? Então é quando alguém, vamos supor, te xinga e ao invés de você xingar de volta, você abençoa. Entre outras situações. Então veja que vai ter uma situação assim também para você nesse dia e você tem toda essa oportunidade de fazer diferente, entendendo que aquela energia não é sua, é do outro, e deixa com o outro que é do outro, fique só com o que é seu. E é isso, meus amores, eu vou convidando vocês a estarem aí assistindo o signo ascendente, signo lua, para poder complementar essa leitura e um beijo, gratidão, espero vocês amanhã. Cheguei, taurino, cheguei, taurina. Cheguei, meus amores, para trazer para vocês, sim, sua previsão diária. Hoje eu venho trazer mais uma vez tudo que é espiritualidade, quer que você saiba, são os principais acontecimentos, as principais orientações. Tudo isso chega para você aqui agora, que é preciso, sim, soltar o que não ressoa nessa leitura, ficar com o que ressoa, saber conectar o que eu tô falando com o que você tá vivendo. É a chave para você entender o que é para você ir pegar e o que não é para você soltar, touro. Porque aqui temos um campo coletivo, energia geral para um grupo de pessoas que vibre Sol, Lua, Vênus, ascendente em touro ou até touro forte no mapa. Por isso, a necessidade aí de estar entendendo o que é para você ir pegar e o que não é você soltar, ok? Vamos lá, meus amores. Abrindo aqui o jogo de vocês, a carta do aviso, a carta dos rios. Vai ter uma mudança de rumo aí na sua vida, tá? As ervas e os desgastes. E essa mudança de rumo, ela tá muito conectada com alguma situação na sua vida, com um grupo de pessoas, num local, algo nesse sentido, que traz muitos desgastes para você. Aqui é como a espiritualidade, ela quer trazer a calmaria de volta para você, sabe? Aqui vem falando muito para você tomar cuidado com a sua energia, do que você emana sobre essa situação. O que você está emanando sobre essa situação que você está vivendo com essas pessoas? Porque é isso que vai conduzir esse caminho. Que a espiritualidade quer trazer leveza para você, tranquilidade. Então veja que é preciso você entender que o seu caminho é você que cria através das suas escolhas. E aqui eu vejo escolha do que emitir, não do que se conectar em si, não o que entra, mas o que sai de você, é o que você precisa se conectar. Aqui eu vejo que tem alguma situação ou alguma pessoa que traz para você essa energia de desgastes, de sugar energia. Aqui eu posso estar falando de uma pessoa que comunica com você só problema, sabe? O dia inteiro aquela pessoa falando só os problemas dela, ou então só os problemas da humanidade. Essa pessoa lá não tem um pingo de esperança sobre felicidade. É como se para ela não acha que a vida dela vai mudar. Ela acha que é assim que se vive e ela tá no modo automático. Só que você está se conectando com essa energia pelo que você está emitindo para essa pessoa. Pode ser uma conversa, uma comunicação. Aqui eu vejo que pode ser conversa por rede social também. Algo que você esteja vendo na rede social também, tá? Ou algo que você está conversando com alguém em alguma rede social ou até WhatsApp, tá? Aqui eu tenho o Cavaleiro de Paus, ele caiu invertido aqui para você.
e o mago invertido. Então entenda que tem uma energia assim que tá vindo de fora, tá? Que tá querendo manipular para tirar a tranquilidade da sua vida. Essa energia que tem uma pegada de magia. Magia nem sempre é feitiço, tá? Magia também é uma energia enviada por pensamento, por oração, por uma série de pragas, maldições, uma série de coisas que alguém não falou, não fez um feitiço, mas é uma magia, tá? Pra te tirar algum foco, pra te colocar numa ilusão. Eu vejo que você pode estar enxergando, recebendo uma notícia muito positiva, mas enxergando como se isso é negativo, tá? Por conta dessa energia. Essa energia quer tirar de você oportunidades, tá? Oportunidades de sair realmente dessa negatividade. Ela tá te rondando e ela não quer você deixar ir pro caminho da paz, tá? Aqui vem falando muito de você lidando aí com pessoas aí muito arrogantes, tá? E muito impulsivas. Essas pessoas que eu falei, isso aqui é pra espiritualidade te mostrando pra você saber quem é. Mas são pessoas arrogantes, são pessoas que se acham melhores que todos. Que por algum motivo essa pessoa acha que ela tem um poder de manipular a vida dos outros ou essas pessoas, sabe? Então, isso aqui é um presente da espiritualidade pra você saber quem é. Eu tenho o baralho. E eu tenho a chuva. Aqui vem dizendo que essa pessoa, esse grupo de pessoas, você não consegue se afastar no momento, tá? No dia de hoje, não. Você vai precisar conviver com essas pessoas, estar com essa pessoa de alguma forma. Então, fala assim, que você precisa, a carta do baralho, ela vem falando muito sobre habilidade. Então, você precisa ter habilidade para poder lidar com essa situação, tá? Sem que você aí esteja atrapalhando o seu caminhar, né? Faz parte da sua jornada, faz parte do seu aprendizado, tá ali naquele momento, naquele lugar, com aquelas pessoas. Então, você entendendo dessa forma, você pode estar aí abraçando com alegria essa oportunidade de entender o que isso traz para você de aprendizado e o que você pode fazer diferente. Isso para quê? Para que você se desconecte totalmente dessa energia, aqui com a carta da chuva. Então, eu sempre falo, a chuva só vem quando tem que molhar. Então, se a chuva só vem quando tem que molhar, tem algo para você aprender. Mas quando você aprende, você se desconecta totalmente, o sol vai abrir ali e a situação vai mudar. Então, essa chuva, essas questões que você tá passando, que essa chuva, ela vem para purificar a tua vida, para te colocar num outro caminho. Então, entendendo isso, tudo muda. Amanhã é um novo dia. E é isso, meus amores. Um beijo, gratidão. Eu convido vocês a assistirem Ascendente e Lua depois desse vídeo. Um beijo, tchau, tchau. Cheguei, geminiano, cheguei, geminiana. Cheguei, meus amores, pra trazer pra vocês sua previsão diária. Tudo que a espiritualidade quer que você saiba vai sair aqui agora. Principais acontecimentos, principais orientações, tudo isso chega aqui pra você. E é preciso sim soltar o que não ressoa nessa leitura, ficar com o que ressoa, saber conectar o que eu tô falando com o que você tá vivendo. É o que vai trazer aí clareza, orientações pros seus próximos dias. Então vamos lá, meus amores, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Entenda que aqui é uma leitura coletiva para quem tem Sol, Lua, Vênus, ascendente aí em Gêmeos. Por isso, é preciso soltar o que não ressoa e ficar com o que ressoa, ok? O mar, as soluções, a cigana e a sorte. Que maravilha, hein, Gêmeos? Aqui, Gêmeos, eu poderia falar para você que a primeira coisa que a espiritualidade fala é que você no dia de hoje vai ter infinitas possibilidades de estar resolvendo alguma situação na sua vida. É uma situação, é abertura de portas, tá? Abertura de oportunidades, é a espiritualidade do teu lado. Inclusive aqui temos uma mentora, né? Pode ser uma cigana, pode ser uma pombagira, pode ser uma mentora aí de uma egrégora diferente, mas é uma mentora aqui muito forte. Pode ser uma mentora aí, ou Iemanjá também, tá? Oxum e Iemanjá, mas o que eu vejo mais é Iemanjá, tá? Mas energia de Iemanjá. E também pode ser uma mentora que trabalha nesse movimento aí com Iemanjá, tá? Outra que você possa ter, Mariazinha da Praia, sabe?
algo nesse sentido, entre outras, porque também tem outras que vêm com outro nome, mas a gente sabe com o nome mesmo, né? O nome é o nome que a pessoa que escolhe, né, como mentor, mas a gente sabe que trabalha muito na linha das águas. E o que que ela vem falando? Que o controle das suas emoções é o ponto certeiro para você ter um checkmate nessa história, onde as suas emoções, elas estão trancando portas, emoções desarmônicas, né, gente? Claro, são o que? Aquelas oscilações de emoções. Aqui fala que você está perdendo grandes oportunidades de estar vivendo uma experiência muito, muito boa na tua vida, em que te deixaria muito feliz por conta das suas emoções desarmônicas. Aqui fala muito assim de você não conseguir enxergar em alguns momentos, enquanto você é sortudo ou sortuda em uma situação, porque você só tá vendo o lado negativo dessa situação e não o lado positivo. Então aqui a solução para que esse campo teu brilhe de forma que a sorte entra para tua vida, as coisas boas entrem para tua vida, é você começar a olhar o lado positivo da situação, tá? Toda situação tem, e você também começar a olhar que isso é um treino mental, tá, gente? A gente é treinado, a maioria da população, tá? A gente vem aí de família, de escola, de tudo. Sempre treinando a gente olhar o lado negativo das coisas e não o lado positivo. Isso é da sociedade planetária, tá? Não vou nem dizer que é só do nosso país aqui, do Brasil, onde eu tô, não. É planetária. Olhar o lado negativo da situação. E a gente precisa trabalhar a nossa mente para o contrário. Olhar o lado invertido. O que que eu tenho... Essa situação pode ser desgastante, mas o que que tem de positivo aqui? Isso treina a nossa mente e isso muda a nossa vida. Tenho 3 de copas invertido para você. E o 4 de ouros. Essa situação que eu tô falando aqui tá muito conectada a pessoas, tá? Onde você tá entrando em conflito com algumas pessoas, tá? Ou até tá se isolando de algumas pessoas, não quer estar junto com algumas pessoas ou entrando em conflito. Por conta disso, você só tá olhando o lado negativo, você tem que olhar o lado positivo da situação, tá? Tem muitas coisas positivas na convivência com essas pessoas. Elas podem estar trazendo muito aprendizado para você, elas podem ser até ou essa situação que envolve pessoas, porque pode ser assim, uma pessoa, uma situação que envolve pessoas, tá? Tem ali oportunidades positivas, você tá deixando de viver isso por conta de emoções desarmônicas, medo, ansiedade, raiva, ódio, sabe? E aqui vem falando que para você entender que cada um é como é, sabe? Mas isso não quer dizer que você não consegue estar bem ali. E aqui falando muito que tem alguém aí preocupado com algum grupinho com fofoca, falaram de você, falaram mal de você. É como assim, se alguém falou mal de você, deixa estar. É a própria vida que vai mostrar através das suas atitudes, gêmeos, e da sua competência aí, de quem você é, que vai mostrar que aquelas pessoas estão erradas. Você não precisa se preocupar muito com esse grupo que tá fazendo fofoca aí de você, tá? Eles têm inveja claramente de você, mas não se preocupe, mostre quem você é. Então quando você se isola, você se tranca, você não sei o que, você realmente vai sair como errado. Quando você, assim, entra nesse conflito, não quer conviver com as pessoas, você realmente vai sair como errado, sabe? Então, assim, deixe as coisas acontecerem e mostre quem é que tá certo, quem é que tá errado nessa jornada. E aqui uma situação muito positiva que eu tenho pra vocês é a questão financeira, tá? Aqui fala muito de melhoria financeira, só pede cautela. Tipo assim, se hoje você tira R$100 a mais, não gasta esses R$100 todo. Pega esses R$100, investe uma parte, guarda uma parte, faz uma reserva, sabe? Porque o financeiro aqui tem tendência muito para melhorar, mas aqui tô me conectando com pessoas que gostam também de estar aí usando grande parte do dinheiro que recebe, tá? Mas aqui a espiritualidade fala para não fazer isso nesse momento. Eu tenho a Fênix para você. Olha que maneiro, que lindo. E eu tenho o portão fechado. Na questão financeira, vem falando muito aqui que pode acontecer alguns gastos inesperados ao longo ainda do mês. Por isso, não gaste todo o seu dinheiro com futilidades, né? Você não gastando, eu tenho, então vou gastar, vou receber amanhã, eu vou gastar. Não faça isso. Aqui tem essa energia dos imprevistos acontecendo. Na questão que falamos das pessoas, aqui vem falando muito de resiliência com essa situação, tá? E que você pode estar se fortalecendo em cima desses desafios e
renascendo como uma fênix. Muito melhor ainda, Gêmeos. E é isso, meus amores. Eu vou convidando vocês a estarem assistindo Signo Ascendente e Signo Lua, tá? Pra complementar essa leitura. Um beijo, gratidão, espero vocês amanhã. Cheguei, canceriano, cheguei, canceriana. Cheguei, meus amores, pra trazer pra vocês, sim, sua previsão diária. Tudo que a espiritualidade quer que você saiba vai sair aqui agora. São os principais acontecimentos, as principais orientações, tudo isso chega aqui pra você. E é preciso, sim, meus amores, vocês soltarem o que não ressoa, ficar com o que ressoa, saber conectar o que eu tô falando com o que você tá vivendo. É o que vai trazer para você aí as melhores orientações do universo pro teu dia. Entendendo que aqui é uma energia geral coletiva para quem vibra em Sol, Lua, Vênus, Ascendente em Câncer. Então vamos lá, meus amores. Vou abrir aqui o jogo de vocês. Eu tenho a carta do cigano, a carta da árvore, a carta dos obstáculos, a carta da honraria. Veja, meus amores, eu tenho aqui você buscando forças para ultrapassar obstáculos e conseguir resolver uma situação. Pode ser com um familiar, pode ser com um homem. Aqui eu vejo energia masculina. Também pode ser uma mulher de energia masculina, tá? Muito pode ser uma mulher também de energia masculina. Ou pode ser sobre uma situação de trabalho, você buscando forças aí. É quando você busca, assim, lá do fundo do poço, sabe? Aquele restinho que nos tem, assim. Eu preciso buscar aquilo lá. Ou você vai buscar força na família, você vai buscar força na sua essência, mas você vai buscar algo nas suas raízes, é o que te nutre. O que te nutre? E se você não está buscando forças no que te nutre, entende que o que vai fazer você superar esse obstáculo é você buscar força no que te nutre. Pode ser também a tua fé, a tua espiritualidade. Pode ser a força da sua ancestralidade. Aí estamos falando, se é isso, para quem é, estamos falando de pessoas que de repente têm excluído a família ou tem alguém excluído da família. Aqui eu vejo exclusão, tá? Você pode estar excluindo alguém da família. E você precisa trazer força. Aqui fala muito da ancestralidade masculina, tá? Então você pode estar excluindo o pai, o avô, o filho, ou tá afastado, né? Que às vezes você não exclui, mas a pessoa que te exclui, né? Então, tá afastado. Você precisa tomar essa força para superar alguns obstáculos ocultos. Ocultos são obstáculos energéticos, ataques espirituais, coisas que acontecem com a gente que não é palpável. Vamos supor, você acorda às 3 da manhã com pesadelos, ou com aquele despertar, um obstáculo oculto. O que você pode fazer sobre isso? Você pode, ao máximo, tentar ajustar o seu sono, mas se isso vem a partir de um ataque espiritual, é um obstáculo oculto. Mas isso mostra porque ainda tem algo aqui que precisa ser harmonizado dentro de nós. E aqui tá falando muito sobre essa situação, mas pode ser a outra que eu falei antes para algumas pessoas. Veja como ressoa para você. Eu tenho 2 de espadas. Tem a rainha de ouros. Isso é muito bom. O que eu tenho aqui para vocês? Vocês estão aí com alguma dúvida sobre qual caminho seguir, sobre qual direção tomar, qual escolha tomar sobre uma situação. Estão indecisos, a palavra é essa, né? E essa indecisão vem trazendo obstáculos para você. O que eu posso te falar sobre isso em questão aí até de neurociência, reprogramação mental, que é uma área que eu tenho um vasto conhecimento. Então vocês podem estar fazendo o quê? Colocando no papel. Olha a Fênix aqui, e ela foi carta dada, eu não tirei, a espiritualidade que deu. Então, quando você colocar no papel quais são os seus objetivos, quais são as suas metas, o que você quer para a tua vida, aonde você quer chegar, e você olhar assim, você vai fazer uma meta, vamos supor assim, eu tenho uma meta para dezembro. O que eu quero até dezembro? Eu quero ter isso, eu quero ser assim, eu quero fazer isso. Você vai depois escrever o que eu preciso para atingir essa meta em dezembro. Pode ser dezembro, ano que vem, você escolhe o tempo, mês que vem, você escolhe o tempo. Só que você vai escrever o que eu preciso fazer. Essa sua lista é uma lista de tarefas. E você vai focar em botar ela num lugar visível, tá? Para que você possa estar sempre fazendo essas tarefas.
Encontre forças aí nessa sua base, que pode ser familiar ou estamos falando da espiritualidade para alguns, ou até dentro de você mesma, tá? Que você vai conseguir. E aí, o que vai acontecer com... Olha o leque, embaixo da Rainha de Ouros. O que vai acontecer com você? Você vai começar a ter mais praticidade no seu dia a dia, mais praticidade nas coisas que você precisa fazer. Isso vai atrair um caminho de prosperidade. Prosperidade que eu falo não é só financeira, é a área que você quer ou todas as áreas, tá? Aqui é como se você precisa estar nutrido, nutrida. E talvez essa nutrição você não encontre nas pessoas. Por exemplo, talvez aqui, vamos falar que eu tô vendo uma energia masculina, talvez você busque uma aprovação do seu pai e o seu pai nunca te aprove. E você, porque ele tem as crenças deles, o pensamento dele, o direcionamento dele de vida. E você quer escolher um outro caminho, ou você tá num outro caminho. E você tá em dúvida, falo pro meu pai, não falo pro meu pai, eu faço isso, vai desagradar meu pai. Então o que você faz? Você pega, você se acolhe e nas suas forças você renasce como fênix. Ou então você pode estar se apoiando na espiritualidade se você ainda não está sentindo a sua base muito forte, mas alguém aqui tem a base muito forte, basta reconhecer. Aqui a espiritualidade fala que realmente você tem uma gama de caminhos aí, tá? Mas é hora de você, assim, colocar realmente isso no papel e escolher o que você quer de verdade. Tá? O que vai te fazer? E quando você escreve, você vai ter clareza. Vai tirar essa venda dos olhos aqui do 2 de espadas. Aqui mostra que você pode estar até na defensiva, achando que tudo vai dar errado, sabe? Mas isso aí, você está lidando com uma crença enraizada que o outro colocou em você. Você pode se libertar dela a partir do momento que você começa a tomar uma ação sobre isso. E é isso, meus amores. Eu vou convidando vocês a estarem assistindo Signo Ascendente, Signo Lua, para complementar essa leitura. E um beijo, gratidão. Espero vocês amanhã. Cheguei, leoninos. Cheguei, leonina. Cheguei, meus amores, para trazer para vocês sua previsão diária. E hoje eu vim trazer tudo que a espiritualidade quer que você saiba. São os principais acontecimentos, principais orientações. Tudo isso chega aqui para você. E é preciso sim soltar o que não ressoa nessa leitura, ficar com o que ressoa, saber conectar o que eu tô falando com o que você tá vivendo. É o que vai trazer para você clareza, orientação pro teu dia. Então, meus amores, entenda que aqui temos uma leitura coletiva, energia geral, para quem vibre Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou em Leão. Por isso, sim, é preciso você pegar o que ressoa e soltar o que não ressoa, tá bom, Leão? Vamos começar a sua leitura e vamos ver o que temos para você. Os caminhos, os ventos, os obstáculos e a cobra. Leão, eu vou dizer para você que a espiritualidade, ela tá trabalhando principalmente na egrégora ali, justiça divina, tá? Toda egrégora, pode ser Xangô, outros seres que trabalham com a justiça divina. Aqui também tem uma energia muito forte de Oxumaré, para quem aí é da Candomblé, né? Mas tem uma justiça divina, a gente pode estar falando aí de Xangô, outros espíritos conectados a essa egrégora, varrendo da tua vida perigos, dificuldades, em busca de trazer para você de volta não só o caminho aberto, mas um ambiente limpo, sabe? Aqui eu posso estar falando de local que você convive, de pessoas. Não se assuste se pessoas começarem a sair da sua vida. E quando eu falo, nem vai ser briga, sabe? Mas mudanças de ambiente, mudanças de pessoas. Isso aqui vai ser natural pra você. Que a espiritualidade tirando da sua vida tudo que pode estar causando obstáculo. Mas aqui eu vejo que é preciso ter equilíbrio emocional durante esse processo, porque ele não vai ser rápido. Tá? Ele vai sendo feita essa limpeza gradualmente de acordo com o quanto você tá fazendo a sua cura. Então aqui Leão, você precisa mudar.
Quem quer mudança tem que mudar. Então, se você quer sair de uma vibração para ir para outra, você precisa mudar, tá? Quem aí tiver não souber sobre isso, vou convidar vocês a estarem aqui assistindo não, clicando aqui, baixando o meu e-book gratuito sobre vibração energética. Lá vocês vão entender um pouco sobre vibração. E eu vou te dizer pra você, gente, não é uma situação fácil, não. Eu posso estar aqui fazendo cartas, fazendo orientação, um pouco do conteúdo, né, pra vocês aprenderem, mas eu também passo meus aprendizados todos os dias sobre campo vibracional, porque nós somos humanos. E humanos somos falhos. Não somos perfeitos, estamos aqui justamente isso para lapidar, para aprender e até o final da nossa encarnação. Então eu também passo por situações em que muitas vezes eu dou aquela brecha energética, sabe? Porque isso acontece, sabe? Então assim, porque tem alguém se sentindo assim, ah, meu Deus, mas assim eu não consigo, você consegue. E eu já fui uma pessoa que eu tinha um campo totalmente aberto e hoje eu tenho sim algumas situações que me balançam. Então fico desarmônica também. A questão é que hoje, que com a minha consciência, eu volto assim. E claro que com o meu conhecimento da apometria, eu limpo o meu campo, reconstituo, entendeu? Mas assim, é passo a passo, sabe? É equilíbrio ali. E tudo parte do mental, tá? Aqui eu vejo você ainda com algumas ideias fixas sobre dores do passado, tá? Coisas que você passou, precisa soltar. Pode ser aí alguém pode ter ferido seu coração fortemente, com certeza, mas solta. Pode ter sido uma traição, ó o cavalo, uma traição, pode ser alguém que você perdeu, tá? Pode ser uma tristeza profunda mesmo. E se você não sabe o porquê dessa tristeza, Ivana, realmente eu sinto uma tristeza, eu não consigo me conectar com a alegria. Essa raiz está lá no seu inconsciente. Talvez você tenha sido criado no ambiente e que não existia a real felicidade. Existiam as pessoas agindo no automático. E aí por isso você não sabe qual é a real felicidade. E aqui fala muito uma necessidade de você avançar nesse ponto, de estar desbloqueando a real felicidade. Então assim, se você tem uma meta, se você tem um sonho, se coloque para realizar. Então assim, eu tenho um sonho de... Deixa eu ver uma coisa. Eu vou falar uma coisa assim que não é pra todo mundo, tá? Mas aí você pega pra você. Então eu tenho um sonho de conhecer o mar. Geralmente quem mora em cidades que não tem praia, às vezes tem um sonho de conhecer o mar. E aí pra isso você tem que fazer uma viagem, porque você tem que sair do interior e ir pro litoral. E aí o que você faz? Você começa a colocar uma meta. Eu vou conhecer o mar, vamos pôr em dezembro. Até dezembro. Eu tenho que ir conhecer o mar. E aí você vai colocar a meta, você vai escrever e você vai correr atrás de realizar aquele sonho. Quando você realiza aquele sonho, você vai sentir feliz. E aí você começa a entender o que é verdadeira felicidade. Porque aqui tem algumas pessoas que ainda não conseguiu entender. Então, sempre realizações, às vezes seu sonho pode ser uma coisa muito pequena, né? Eu tenho sonho, uma coisa no dia a dia, não precisa ser só uma coisa muito grande. Mas, por exemplo, hoje, dando um exemplo, tá, gente? Tô dizendo que eu tô assistindo isso não, mas hoje eu tô com muita vontade de comer camarão. Ai, eu amo camarão. Que delícia. Você vai lá e se permite comprar esse camarão. Porque tem pessoas aqui, que eu tô falando com pessoas, que não é uma questão financeira. É uma questão de não se colocar em prioridade. Então você vai lá e compra aquele camarão, faz aquele camarão pra você. Não importa se ninguém da sua família não gosta de camarão. Você faz o camarãozinho pra você e você come, você sente aquela satisfação. Ai, que felicidade. Sabe? Então, assim, vá colocando essas coisas do que... eu quero decorar a casa. Às vezes não precisa comprar nada, só mudar um móvel de lugar, só trazer uma plantinha. Começa a fazer essas coisas que você sente a felicidade. Pode ser pequenas coisas ou grandes coisas. Você vai entender o que é felicidade, você vai começando a trazer isso pra dentro de você, tá? O acampamento cigano. Então aqui é como se eles estão falando assim, em cima do rei de ouros. Então assim, você precisa entender que a sua jornada, ela não é só, não fala só do todo. Então, quando eu tiver X anos, eu vou ter que ter X casa. Não. Eu vou ter que estar morando, eu vou ter que ter um salário X, Não, é muito do hoje.
É você focar no hoje. O que que hoje você pode fazer para trazer felicidade, para trazer cura, para trazer compreensão? É o vivendo agora e apreciar essa viagem que é a vida. Isso vai trazer leveza. Você está carregando algum peso nas costas aí e você precisa liberar esse peso para que seus caminhos se abram. E é isso, Leão. Vou convidando vocês a assistir signo ascendente e outros signos fortes do mapa para complementar essa leitura. Um beijo, gratidão, espero vocês amanhã. Cheguei virginiano, cheguei virginiana. Cheguei, meus amores, para trazer para vocês a sua previsão diária. E sim, aqui eu vou trazer tudo que a espiritualidade quer que você saiba. São os principais acontecimentos, principais orientações, tudo isso chega aqui para você. E é preciso sim soltar o que não ressoa, ficar com o que ressoa, saber conectar o que eu tô falando com o que você tá vivendo. É o que vai trazer para você também as principais orientações do universo pro teu dia. Então vamos lá, meus amores, se inscrevendo aqui no canal. Ativa esse sininho, dá um like nesse vídeo. Entenda que aqui é uma leitura de energia coletiva para um grupo de pessoas que vibra aí na egrégora de Gêmeos, Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou Gêmeos forte no mapa. Por isso, soltar o que não ressoa, tá? E ficar somente com o que ressoa. É o que vai trazer para você a clareza e orientação necessária para o teu dia. Gêmeos e Gêmeos, Virgem. Gente, vocês podem estar lidando com alguém de Gêmeos ou ter Gêmeos forte no mapa, porque a espiritualidade não tem aí não tem aí coincidências. Aqui o que vem falando, porque eu estava escutando a mensagem sobre Gêmeos. Aqui eu tenho honrarias, tá? Eu tenho honrarias na casa da comunicação para vocês, por isso Gêmeos. E também você pode ter Gêmeos forte no mapa, então honrarias na comunicação. Ou você pode estar lidando com alguém de Gêmeos e tá com dificuldade com essa pessoa na comunicação, tá? Essa pessoa entendeu o que você fala, você entendeu o que essa pessoa fala, tá? Foi o que a espiritualidade trouxe aqui, os obstáculos, tá vendo? Então, aqui eu vejo muito você precisando melhorar essa comunicação, tá? Mas não é que sua comunicação é ruim. É que melhorando se abrem portas e caminhos maravilhosos e especiais para você. Muito interessante. Uma escolha, só uma escolha, traz uma mudança de caminho. Escolha superar obstáculos interiores para que o exterior traga essa mudança. Traga honrarias, glórias e vitórias. Um ponto de luz instalado na sua casa, quando você só fala coisa positiva, quando você abençoa seu lar, quando você abençoa seus filhos, quando você abençoa seu parceiro ou sua parceira, quando você abençoa o que você tem em sua vida, o seu acordar. A hora de dormir e a hora de acordar, agradeça por tudo. A comunicação não é só no externo, é a sua comunicação interna aqui também que você tem que estar mudando, tá? Onde você tem que estar abençoando, agradecendo, falando coisas boas de você. O eu sou luz, eu sou solução, eu sou maravilha, eu sou glória. Que delícia de energia. O enforcado, o pendurado, também em alguns outros decks aqui o enforcado. O 3 de ouros. Aqui fala muito de você resistindo a alguma mudança interior. E esse é seu maior obstáculo. Aqui eu não vou te dizer que você tem obstáculos ocultos, você tem. Mas pode ser superado quando você solta essa resistência. Aqui eu tô falando de algumas pessoas que podem ser aí impacientes ou ter muita resistência à mudança, a mudar de ideias, mudar o caminho, a concordar com outro, ou pessoas aí que estão vibrando muito olhando só para si, esquecendo de ajudar outras pessoas. Eu tenho aqui muito falando realmente de você se permitindo fazer um trabalho em equipe, com a sua equipe espiritual, com a sua equipe terrena, com a sua família, com quem seja, com o seu trabalho. Isso vai trazer progresso, colaboração, reconhecimento. E você também, eu vou te dizer, aqui eu sinto muita energia de pessoas que você tem uma equipe interna. Então, ou seja, você é multipotencial
E você tem que colocar esse multipotencial ao teu favor. Isso vai trazer reconhecimento do teu trabalho, tá? Olha a carta aqui, dos trevos. Abrindo caminhos mesmo. Quando você solta a riqueza com a coroa aqui, é caminho de prosperidade, tá? Veja esse conselho aí pra tua área da prosperidade, mas tá muito conectado também com a sua vivência familiar. Pode ser que você esteja lidando com algumas pessoas que também te causem obstáculos familiar. E aí você, focando muito nisso, não, foca, abençoa essa pessoa. Eu te abençoo, meu amor, eu te abençoo, meu filho, eu te abençoo minha mãe, eu te abençoo meu pai, eu te abençoo minha sogra. Aqui vem muita essa energia, abençoe tudo. Porque tudo que tá no seu caminho é para que você cresça. Então abençoe tudo, você vai ver como é que a energia vai mudar. E é isso, meus amores, ó. Um beijo, gratidão. Eu convido vocês a assistir signo Lua e signo Ascendente. Até amanhã. Cheguei, Libriano, cheguei, Libriana. Cheguei, meus amores, para trazer para vocês, sim, a sua previsão diária. Tudo que a espiritualidade quer que você saiba, vai ser aqui agora. São os principais acontecimentos, as principais orientações. Tudo isso chega aqui para você. E é preciso, sim, soltar o que não ressoa nessa leitura, ficar com o que ressoa, saber conectar o que eu tô falando com o que você tá vivendo. É o que vai trazer para você a clareza, a orientação necessária para o teu dia. Porque é uma energia geral coletiva para um grupo de pessoas que vibram em Sol, Lua, Vênus, Ascendente e até Libra forte no mapa. Então entenda que nem tudo é para você ou tudo pode ser para você. Por isso você precisa conectar o que eu tô falando com o que acontece com você na sua história, no seu dia. Vamos lá, meus amores. O mar, o cigano, as novidades e a criança. Olha, vem chegando coisas aí positivas pra tua vida, tá? Que vai te tirar de um movimento instável. Talvez você mude de local, tá? Para algumas pessoas tem energia de mudança em breve. Uma renovação. Eu vejo muito no campo do trabalho. Muito. Aqui essa criança, ela vem na energia da esperança. Muito forte falando aqui pra mim. Onde você precisa ter esperança em si mesmo, no seu próprio potencial. Você precisa reconhecer algumas coisas que você tem aí de positivo, tá, Libra? Para as coisas, para essas novidades, essa mudança que você tá esperando entrar na tua vida. Eu tenho aqui a carta da morte. Olha, que interessante. Calma, gente, que não é morte mesmo, é a carta da morte no tarô. Fala de um fim de um ciclo e o início de outro. Aqui fala justamente de uma libertação. E o 6 de espada é libertação de alguma coisa que você tá carregando. Muito pesado que você quer deixar para trás. Eu vejo aqui que talvez você esteja fazendo algo que não gosta, ou você esteja carregando o peso de alguém nas suas costas, não é seu. E essa mudança acontece, essa libertação. Mas é preciso você ter esperança em si mesmo. Isso aqui é muito claro nesse jogo. Onde a esperança, ela se abre quando você acredita que pode ter uma nova jornada. Que alguns de vocês estão presos. Aqui eu também tô me conectando com pessoas assim que trabalham, por exemplo, no setor público, né? E você é concursado e você não tá feliz ali. Tá? Também. Isso aqui tem muita essa energia. Porque aqui eu tenho um pouco de energia de trabalho. Mudança de local, alguém buscando uma mudança de local, sabe? E alguma pessoa que tá presa, pode ser setor público, porque você tem aquela estabilidade. Eu também posso estar falando com você que já tem um cargo numa empresa, você tá top, né, numa empresa, mas você não gosta daquele trabalho e você tá com muita dificuldade de fazer essa mudança. Mas aqui fala claramente que você tá passando por um período de libertação e mudança de ciclo, onde muita coisa vai mudar na tua vida, tá? E que você vai começar a deixar muita coisa que não serve mais pra trás. E vai ser aos poucos, tá? Não vai ser de uma vez, não. Você vai se libertar de uma coisa de cada vez. Mas é preciso ter esperança nisso aí, tá? A taça, o azeite.
Aqui vem falando muito que é como se também algumas pessoas aqui, essa mudança, essa transformação, você está buscando independência. Você está dependente aqui de um pai ou de uma mãe, ou dos dois. E você tem olhado a necessidade de se libertar dessa dependência. Aqui eu não vejo emocional, não. Eu vejo dependência financeira mesmo. Mas pode ser até emocional para alguns. Mas aqui é forte no financeiro. E você quer se libertar. Só que é como se você não sabe por onde começar. Aqui vem falando muito para você confiar nesse processo, tá? Da sua mudança, da sua libertação. Que conforme você confia, você vai permitir que venha à sua cabeça ideias que vai te trazer clareza sobre o que precisa fazer para você deixar para trás. E realmente, aqui você vai deixar 2 pessoas para trás, ou 2 condições para trás, ou 2 locais para trás. 2 vão ficar para trás, para que você possa renovar. Isso aqui eu não tô dizendo de rompimento, briga, nada não. É você olhando para frente e deixando para trás aquilo ali, ficando só com seus problemas e deixando aqueles 2 que também é um problema para trás. E é isso, meus amores. Eu vou convidando vocês a assistir signo ascendente para complementar essa leitura, outros signos fortes do seu mapa também. Um beijo, gratidão, espero vocês amanhã. Cheguei, escorpiano, cheguei, escorpiana. Cheguei, meus amores, sim, para trazer para vocês sua previsão diária. Tudo que a espiritualidade quer que você saiba, vai sair aqui agora. São os principais acontecimentos, as principais orientações. Tudo isso chega aqui para você, escorpião. E é preciso sim soltar o que não ressoa nessa leitura, ficar com o que ressoa, saber conectar o que eu tô falando com o que você tá vivendo. É o que vai trazer para você clareza e orientação pro teu dia. Vamos lá, meus amores, se inscrevendo no canal, ativando esse sininho, entendendo que é uma leitura coletiva, energia geral para quem tem Sol, Lua, Vênus, ascendente em Escorpião. Por isso, sim, é preciso você ter essa clareza do que é para você ir pegar e o que não é soltar. Vamos lá, meus amores, começando a leitura de vocês com a carta dos rios. Eu tenho os ventos. Seu caminho vai mudar, escorpião. A espiritualidade, na energia, digamos assim, você não tá vendo, tá dando um sacode aí na sua vida. É aquele vento que bate para tirar das árvores todas aquelas folhas que já estão amareladas e que já estão sugando a energia da planta de uma forma negativa, não deixando ela crescer e prosperar. É aquele fruto podre que quando o vento bate cai do pé, porque também já não serve mais o propósito de crescimento daquela planta. Ou seja, não se assuste se nos próximos dias aí ou pra frente, porque aqui eu vejo uma energia do acontecendo. É um horóscopo de hoje, porque hoje vai ter uma energia que você vai ter que entender sobre alguma coisa que sai da tua vida, tá? Mas entenda que é o vento limpando, te levando pro teu lugar de paz, de tranquilidade, tá? E aqui eu tô falando de pessoas, sim. Pessoas, ambientes com pessoas, grupo de pessoas, histórias com pessoas, envolve pessoas que São Miguel Arcanjo tá tirando do teu caminho, porque não serve mais ao teu crescimento, tá? Pessoas que podem ser aí, pessoas ou ambientes com pessoas muito negativas. Aqui eu vejo acontecimentos que estão aquém da sua escolha, ou seja, a espiritualidade limpando, só chega para você a informação, entende? Só chega para você a situação. Então entenda que qualquer coisa nesse sentido hoje é a espiritualidade te trazendo livramento, limpeza, sabe? Pode ser aquela pessoa que não te liga mais, e aí você percebe, e essa pessoa nunca mais me procurou, sabe? Então assim, veja que tudo é limpeza, aceite como uma limpeza profunda no seu campo, tendo você como aliado, tendo ali você como aliado, mais espiritualidade, não as pessoas. Aqui vem falando também a espiritualidade tirando do campo energético de alguém, algum obsessor familiar, tá? Obsessor familiar, uma pessoa aqui pode ser desencarnado ou encarnado. Então pode ser aquele afastamento familiar que acontece que você nem entende porque que a pessoa não te procura mais. O mundo... E olha, escorpião, aqui vem um recado pra você, que a espiritualidade que falou. Não traga de volta quem a vida tirou. Então aqui também eu tenho uma energia
A espiritualidade tá me falando outra coisa aqui, além do que eu vi. Aqui eu tenho uma energia de hoje você de repente está encontrando uma pessoa do passado que já foi livrada da sua vida, essa pessoa entra em contato, você já foi livrada porque era pro teu melhor, e você se colocando, tentando voltar a contato com essa pessoa. Ou você procura essa pessoa te procura e você dá abertura. Aqui eu tenho o mundo, que é a carta da proteção. Então, se essa pessoa já saiu do seu caminho, se proteja. Não deixa ela voltar, tá? Não deixa. 3 de ouros. E eu posso estar falando de pessoas ou grupo de pessoas, tá? Nessa situação. E isso que São Miguel está trazendo é porque você precisa se conectar a ambientes e pessoas que reconheçam a luz que você é, que te valorizem da maneira que você merece, tá, Escorpião? Aqui vem muito falando de um trabalho em equipe hoje dando muito certo, trazendo uma realização muito grande para Escorpião. Ou então você é uma pessoa multitarefas aqui, multipotencial, e nesse sentido você consegue aí trazer todo esse multipotencial para dentro de você também, trazendo aí a realização, né, uma conclusão de um trabalho, uma realização. Você pode estar lidando com uma pessoa de virgem ou virgem forte no mapa, porque saiu a mesma situação para virgem e vocês tendo resultado, tá? A tempestade. O nascer do sol. Então aqui hoje tem uma situação aí sim que você pode estar algum desafio, e aqui pede para você não olhar assim com pessoas, tá? Com uma pessoa. Eu vejo mais com uma pessoa, mas assim, você não pode estar olhando para esse desafio assim como um problema. Ele é uma solução para a tua proteção. Então tire lições valiosas disso, porque o amanhã vai ser muito melhor, porque hoje você aprendeu essa lição, sabe? Seja otimista e entenda que tudo isso que está acontecendo na sua vida é o livramento para que você se conecte a pessoas mais positivas, a ambientes mais positivos e a histórias mais alinhadas com o que você quer para a tua vida. E é isso, meus amores, eu vou convidando vocês a assistir Signo Ascendente, Signo Lua para complementar essa história. Um beijo, gratidão, espero vocês amanhã. Cheguei, Sagitariano, cheguei, Sagitariana. Cheguei, meus amores, para trazer para vocês mais uma vez a sua previsão diária. Sim, aqui nesse vídeo vai sair tudo que a espiritualidade quer que você saiba, principais acontecimentos, principais orientações, tudo isso chega assim para você, e é preciso você soltar o que não ressoa nessa leitura, ficar com o que ressoa, sim, saber conectar o que eu tô falando com o que você tá vivendo. É o que vai trazer a clareza e a orientação necessária aí pro teu dia. Porque veja que aqui eu tenho um grupo, é uma energia coletiva, energia geral, para quem vibra aí na egrégora de Sagitário. Então é Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou até Sagitário forte no mapa. Então por isso, meus amores, conecta o que eu tô falando com o que você está vivendo, conecta toda essa situação e vamos ver o que temos para vocês, ok? As soluções, os caminhos, as ervas e o aviso. Uau, que maravilha! Claramente hoje você vai receber uma notícia boa sobre um local, tá? E é uma abertura de caminhos. Tem aqui energia forte também de mudança do teu caminho. Você fazendo uma escolha no dia de hoje para solucionar uma questão e mudando o teu caminho significativamente, inclusive em relação a pessoas e ambientes, tá? As de espadas. Então, o que eu vejo aqui? Você tem clareza. Rei de paus. Muito bom. Então, assim, o que você tem? Você tem clareza sobre essa situação. É como se você fala assim, olha, eu já sei como é que eu preciso solucionar, né? Essa questão com pessoa ou com algum ambiente. E eu vou atrás disso, eu vou tomar uma decisão. Você entende que se você não tomar uma decisão, o outro não vai tomar por você, outras pessoas não vão tomar por você, em que você precisa seguir em frente, que você tem que ser o agente aí, você ativar o seu poder da solução, não adianta esperar. E nesse contexto, a espiritualidade,
ela vai te guiando pra vitória. O azeite, ó. Eu vejo que você busca uma vida mais tranquila, uma vida mais protegida para alguns, uma vida mais conectada ao teu propósito no hoje. Também uma paz, algo nesse sentido. Então é como se você fala assim: se eu não tomar essa decisão, eu nunca vou resolver essa situação. Então hoje eu vou tomar uma decisão, eu vou tomar uma escolha. E você realmente toma uma boa escolha. Aqui fala muito que é preciso que você confie nesse processo, confie na sua intuição, para que você tenha vitória nessa situação. Você tem que permitir que a luz entre na sua vida e essa luz dissipe as sombras dessas situações. Porque, sim, uma decisão vai mudar a tua rota. Mas se você não permitir que a luz entre na tua vida, quando você virar a rota, você pode estar encontrando outra sombra. É um momento de clareza, de autorresponsabilidade, de entender o quanto você é co-criador do seu próprio destino, da sua própria história, a ferradura. E aí quando você muda essa visão, quando você se coloca no controle dessa situação, em que você decide em que se conectar e o que se afastar, seus caminhos realmente se abrem para sorte, principalmente para trabalho, onde eu posso estar falando com pessoas que talvez não estavam com clientes, não estavam com trabalho, o trabalho não estava legal e tudo começa a dar certo. Então, assim, aqui grandes realizações, elas estão a caminho. Tem alguém aqui, inclusive, que tem um caminho de liderança, entende? Em algo, um trabalho, em outro grupo. Mas é o quanto você se esforça que vai trazer essa liderança para você. O quanto você mostra ali o seu trabalho. Então, também quem está trabalhando, mas quer crescer em alguma empresa, ou até na carreira para mudar de trabalho, não faça um trabalho meia boca. Dê o máximo que você pode. Mesmo que aquela empresa não esteja te valorizando, outra vai. Mesmo que aquele chefe não esteja te valorizando, outro vai. Você não faz pela aquela empresa ou pelo aquele chefe. Você está fazendo pelo teu futuro. Isso aqui a espiritualidade vem trazendo para você. E é isso, meus amores. Eu vou convidando vocês a assistir signo Lua e Ascendente para complementar essa leitura. Um beijo, gratidão. Eu espero vocês amanhã. Cheguei, sagitariano, cheguei, sagitariana. Cheguei, meus amores, para trazer para vocês sua previsão diária. Hoje eu vou trazer tudo que a espiritualidade quer que você saiba. São os principais acontecimentos, as principais orientações. Tudo isso chega aqui para você. E é preciso, sim, soltar o que não ressoa nessa leitura, ficar com o que ressoa, saber conectar o que eu tô falando com o que você tá vivendo. É o que vai trazer para você clareza, orientação para o teu dia, para tua história, porque é uma energia coletiva, geral, para um grupo de pessoas que vivem Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou até Capricórnio forte no mapa, ok? Então vamos lá. Se inscrevendo aqui no canal, dando um like nesse vídeo. Vamos iniciar com a carta do aliado. O Sol. O Cigano. O Mar. Interessante, Capricórnio, porque quando eu abri logo o primeiro bloco, a espiritualidade falou que é preciso você enxergar a verdade sobre alguém. É preciso você clarear suas emoções. Você tá com as emoções muito à flor da pele. E você não tá conseguindo enxergar a verdade. Tem algo escondido? Eu não tô dizendo que essa pessoa tá mentindo, não. É tipo assim, você não quer enxergar. Tá escondido porque você não quer enxergar. Você tá com uma venda no olho, tá? Vamos ver o que mais aqui com o tarô. 8 de ouros invertido. Olha, eu vejo muito você se dedicando, fazendo um esforço muito grande por essa pessoa. E essa pessoa não tá fazendo esforço nenhum por você, nem por ela mesma.
Eu posso estar falando de você estar tentando ajudar uma pessoa que não quer trabalhar, uma pessoa que tem preguiça, uma pessoa que está desinteressada, descuidada, sim, da vida. 3 de paus. E essa pessoa atrapalha muito sua vida, tá? Seu progresso. Porque eu vejo que você bota foco na pessoa, você esquece de você, de cuidar de você. Então, assim, aqui é como se você precisa enxergar essa verdade dolorida para que você consiga se amar mais, se colocar em prioridade. Deixar essa pessoa com o problema dela e ficar só com o seu. Não quer dizer que você não vai ajudar essa pessoa, mas você não vai fazer por ela o que ela mesma não tá fazendo por ela. Até porque aí você tá se metendo num enrosco que não é seu, porque a pessoa pode ser seu filho, gente. Criança não, porque criança o pai e a mãe tem que cuidar. Adulto, né? Mas pode ser seu filho adulto. Aquele enrosco não é teu, é daquela pessoa, é o aprendizado dela, é o caminho dela. E aí você tá colocando caroço no teu angu que não era pra estar. E isso traz pra você estagnação, paralisação pro teu campo. Você não sai do lugar. E aí você não consegue nem ajudar a pessoa, nem se ajudar. A celebração. Eu vejo que essa pessoa, nesse momento da vida dela, ela tá muito focada realmente em festas, em baladas, em aproveitar a vida, em estar em um ambiente onde, às vezes, não há... Sabe quando você tá num ambiente que é superficial, isso aí, essa palavra, superficial? Ela pode estar nesse ambiente, vivendo com pessoas superficiais, uma alegria falsa, mas é o momento que ela quer viver, que essa pessoa quer viver. E dessa forma, você pode achar que não, mas ela está alegre desse jeito. E isso pode ser uma outra situação, porque aqui também vem muito uma pessoa assim, que pode estar numa igreja e você tá querendo tirar a pessoa da igreja, ou num trabalho, ou grupo de amigos, ou até das próprias escolhas da vida. Mas essa pessoa tá feliz com as escolhas dela. Isso que você precisa entender nesse momento. A vovó cigana, ela vem falando de sabedoria, paciência, ouvir a intuição. Você não tá conseguindo ouvir, porque aqui claramente a espiritualidade tá te mostrando diversas coisas, mas você tá assim, o problema é vamos supor assim, se é um filho, né? O seu filho não tá se dedicando aos estudos, tô dando um exemplo, e aí você vê o que conecta. Meu filho não tá se dedicando aos estudos, meu filho não tá se dedicando ao trabalho, meu filho tá só na esbórnia. Ai, meu Deus, é culpa daquele amigo que ele arrumou. Mas você não tá enxergando que aquele amigo é teu filho que tá se conectando com ele, a culpa não é do amigo, a culpa é do seu filho. E não é nem culpa, que eu não vejo nem culpa, eu vejo um momento de aprendizado dessa pessoa. Então não se trata nem de botar a culpa em ninguém, mas de entender que essa pessoa tem um aprendizado. E que você pode estar ali, se você quiser, como apoio, porque aí vai depender da relação, né? Tem relação que você não vai querer estar de apoio, você vai viver a sua vida. E outras relações você pode assim, tá, eu vou estar aqui. Se ele precisar, eu tô aqui. Se ela precisar, eu tô aqui. Mas você não interfere, que aqui claramente você tá tentando interferir de alguma forma, tá? Só que você tem que entender que essa pessoa está aprendendo lições valiosas com o que ela tá vivendo e que não é permitido que você interfira. E ao passo que você interfere, você vai estar aí interferindo no livre-arbítrio do outro. Então, entrando no livre-arbítrio do outro. Aqui fala que é muito pra você trazer pra você luz pra tua vida, limpeza pro teu campo. Vai procurar coisa que você gosta de fazer, ser feliz, se conectar, tudo mais. E deixa com o outro que é do outro e fique só com o que é seu. Você vai ver como é que, quando você desprende, também as coisas mudam. Não imediatamente, mas muda. E aquela pessoa, se ela não quiser mudar, não há o que você fazer, tá? É o aprendizado dela. Ela cai a ficha algum dia ou pode nunca cair, tá bom, meus amores? E é isso, ó. Um beijo, gratidão. Eu convido vocês a assistir Sol e Lua. Então, Sol com a Lua, LOL. Sol e Lua, tá bom, meus amores? Pra vocês estarem aí complementando essa leitura. Um beijo, gratidão. Espero vocês amanhã. Cheguei!
Aquariano, cheguei, aquariana. Cheguei, meus amores, para trazer para vocês a sua previsão diária. E sim, eu vim trazer tudo que é espiritualidade, quer que você saiba, são os principais acontecimentos, as principais orientações. Tudo isso chega aqui para você. E é preciso sim você soltar o que não ressoa nessa leitura, você ficar com o que ressoa, saber conectar o que eu tô falando com o que você tá vivendo. É o que vai trazer aí a clareza, a orientação necessária para o teu dia, Aquário. Por quê? Aqui eu tô falando para um grupo de pessoas que vibra em Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou até Aquário forte no mapa. Por isso, precisa saber conectar. Pega o que ressoa, solta o que não ressoa e vamos lá. A matéria. Os livros. O arco-íris. E a vitória. Eita, Lelê, que maravilha. Aquário, que vem me falando de aprendizados dolorosos, mas muito maravilhosos no sentido de trazer abertura de caminhos para a tua vida terrena. Não é só financeiro, terrena. E aqui eu vou te dizer, são os mentores que estão falando, não sou eu. Aprenda a viver aqui na Terra. Tire da sua mente a crença de que se você é uma boa pessoa, tudo vai estar bom para você. Tire da sua crença limitante que tudo tem que dar certo todos os dias. Quando eu digo dar certo, é aquela vida sem desafios nenhum. Aqui é um planeta, sim, de provas e expiações, onde as provas e as expiações elas podem ter leveza. Quando a gente ativa o conhecimento da vida. Aqui eu falo além da fé, eu falo da vida. Conhecer a vida é entender sobre energia, é entender sobre como as coisas acontecem. Então essa é uma crença que alguns de vocês podem estar lidando, que está aí colocando limites numa vitória muito merecida para você. Em cima de uma situação profissional, em cima de uma situação oculta, que está no campo de alguns. Olha a roda da fortuna. Maravilha! Cavaleiro de copas invertido. Então você está passando por um ciclo de mudanças. E essas mudanças, sim, elas trazem vitória. Você precisa se conectar com isso e entender que tudo que pode estar oculto na matéria tá te ensinando a viver com leveza. Talvez você bote muita pressão em você mesmo ou no outro. Se cobre muito ou cobre o outro. Mas é uma oportunidade clara de cura e evolução. Em prol da abertura dos seus caminhos. Sim, aqui eu tenho muita energia da prosperidade, eu tenho a matéria, eu tenho a carta da roda da fortuna, mas o que eu vejo aqui é uma prosperidade em todas as áreas, é quando tudo anda direitinho. É a verdadeira vitória, mas a tua vitória é você que vai trazer, através do seu autoconhecimento. É você entender como funcionam as coisas da vida. Aqui vem pedindo muito para você sair das ilusões. Tem alguém aí que tá na ilusão. E quando eu falo isso, eu tô falando de crenças religiosas, tá? Religiosas, onde você te fizeram acreditar em coisas que não são verdadeiras, não é assim que funciona o mundo. Então, assim, comece a procurar conteúdo de como funciona. Não tô falando só de energia, não. Tô falando de tudo, da nossa realidade, como funciona. Comece a estudar sobre o comportamento de outras pessoas, se sua dificuldade é com pessoas. Comece a estudar sobre comunicação, se sua questão é comunicação. Comece a estudar sobre posicionamento na vida, se a sua situação é você não conseguir se posicionar na vida assertivamente. Comece a estudar sobre emoções, se sua questão é com as suas emoções, para trazer cura aqui interior também. A lua. A capela. Olha, aqui claramente a espírita já tinha falado aqui pra mim
Tava esperando abrir a carta enquanto eu tava abrindo pra falar. Claramente a espiritualidade vem te dando uma chamada. Espiritualidade de luz é assim: quem passa a mão na cabeça e diz que você tá certo quando você precisa mudar um ciclo, melhorar a tua vida, é espírito da sombra. Espíritos de luz, eles são amorosos, muito, mas sempre trazem um puxão de orelha. Digo eu, que escuto vários. Então, assim, trazem aquele puxão de orelha porque eles querem a nossa evolução. Então, eles querem que a gente acorde para a realidade. E eu agradeço esses puxões e agradeço a você também, porque esse aqui é maravilhoso. Aqui vem falando de uma falta sua de compromisso no estudo com a espiritualidade que você acredita. Não precisa ser aqui, eu acredito aqui. Aqui você acredita. Você está botando obstáculos para estar se conectando com essa espiritualidade que você acredita. Esses obstáculos, eles podem até existir, mas se você enfrenta, você resolve. Enfrenta de frente, você não está querendo enfrentar de frente os obstáculos. Aqui vem falando muito, e esses obstáculos podem ser interiores ou exteriores, tá? Que a tua intuição, ela tá te mostrando o caminho para resolver as situações dessa vitória. Esse caminho pode ser uma mudança interior, pode ser algum projeto, esse caminho pode ser um comportamento, pode ser a mudança de um sentimento, pode ser uma série de coisas. Mas o que você precisa entender é que você tá se enganando, ou seja, tem um quê de ilusão quando você acha que as coisas vão ser resolvidas do mesmo jeito que você sempre agiu. Não vai. Aqui é a roda da fortuna, é a mudança. Precisa mudar, precisa virar essa roda. Ela tá parada. E ela tá parada justamente porque você tá esperando que as coisas aconteçam sem você fazer essa mudança que a tua intuição já falou pra você fazer. Conecte mais com a sua espiritualidade, ore. Faça suas meditações. Faça o que você acha que é preciso para se conectar. Propague amor, alegria. E trabalhe essas crenças aí, que estão invertidas na sua vida, fazendo você ter um pouco de dificuldade nesse caminhar para fazer essa roda girar, porque essa crença tá te prendendo, te limitando, Aquário. Essa roda vai girar quando você olhar diferente para a situação, onde você entender que a sua cura, ela tá no espiritual, mas ela também tá em parte da matéria. Ou seja, não adianta você só trabalhar o espiritual, mas não fazer a mudança no aqui e agora. Ou não adianta você fazer um monte de coisa aqui para sua vida andar, mas não se conectar com algum espiritual. É o conjunto. Você precisa entender que assim é a vida, é o equilíbrio. Tá bom, meus amores? E é isso, eu vou convidando vocês a assistir signo Lua e signo Ascendente para complementar essa leitura. Um beijo, gratidão. Eu espero vocês amanhã. Cheguei, pisciano, cheguei, pisciana. Cheguei, meus amores, para trazer para vocês sim a sua previsão diária. Tudo que é espiritualidade quer que você saiba, vai sair aqui agora. São os principais acontecimentos, as principais orientações, tudo isso chega aqui para você. E é preciso sim soltar o que não ressoa nessa leitura, ficar com o que ressoa. É sabendo conectar o que eu tô falando com o que você tá vivendo, que você vai ter a clareza e a orientação necessária para tá aí, entendendo o que vai acontecer do seu dia, entendendo o que é pra você. Porque aqui é energia geral coletiva, pra quem vibra Sol, Lua, Vênus, Ascendente em Peixes. Então pegue o que ressoa, solte o que não ressoa e boa leitura pra vocês, Peixes. Vamos lá. O Sol, o arco-íris, aqui a carta da cobra. A espiritualidade e os obstáculos. A espiritualidade, ela é maravilhosa. A espiritualidade tá te esfregando na tua cara. Basicamente isso. Uma situação que você tá com muita dificuldade de enxergar. Gente, eu posso estar falando
de fofocas, intrigas, confusões, problemas que você tem passado dentro da tua casa, dentro do seu lar, por conta de ciladas colocadas no teu caminho ou que você está se conectando. Sabe, aquelas amizades que te levam para o mau caminho, aqueles parentes tóxicos que você acaba entrando no problema deles e não resolve o seu. Você se conecta com aquela energia deles e trabalha, aquelas pessoas no trabalho que querem te derrubar. Mas você acha que todo mundo é teu amigo e você não enxerga. Porque aqui não estamos falando de ter raiva de ninguém, mas sim de enxergar a verdade para poder agir sobre isso. Porque são problemas que estão sendo colocados na sua vida, que a espiritualidade está assim, ó, eu vejo um outdoor. Alerta peixes, alerta peixes. E peixes tá um pouco no automático aí nessa situação, tá? O eremita pede para você meditar, e quando eu digo meditar, não precisa botar uma música meditativa, não. Reflete. Reflexão. Fique um pouco sozinho, tire um tempo para você estar refletindo sobre uma situação aí que tem obstáculo, para você consiga enxergar as verdades. Tá faltando um pouco de conexão sua com a espiritualidade, que você acredita. Se você acredita, você não precisa acreditar em santo, nada disso. Eu acredito que existe uma força maior sobre nós. Ponto. Tá precisando conexão com essa espiritualidade. Tá precisando de conexão com o seu eu interior, tá? Porque muitas vezes tem gente que não acredita em força nenhuma, mas acredita na sua força interior, e ela existe. Então, algo de algum lugar tá vindo essa intuição, e você precisa se conectar com essa energia para enxergar a verdade. Valete de ouros. E essa verdade, mesmo dolorosa, tá? Ela vai estar te livrando de obstáculos que você tá tendo aí, principalmente, vamos falar aqui de oportunidades que você tá perdendo, tá? Podem ser oportunidades financeiras, sim. Aqui fala de você precisando ativar mais o seu desenvolvimento espiritual e pessoal, é a sua autocura. Então vejo, porque o pessoal acha que espiritual é sempre externo, espiritual é interno, tá? E é espiritual interno. Se dedicar mais para isso, para a espiritualidade que você acredita. É de dentro para fora. Olha como é que é a coisa, né? Vamos ver se tá pedindo para embaralhar outro, mas pediu esse aqui, vamos tirar então aqui. 2 cartas. O mar e a vitória. E aí sim eu vejo uma mudança de destino, tá? Tem alguém te passando a perna? Sim. Te enganando? Sim. Mas para você ter vitória sobre essa situação, você vai precisar ativar a tua intuição melhor. E seu autoconhecimento. Olha os sinais do universo. As pessoas, elas não conseguem enganar todas para sempre. Só que vamos supor, você fala assim, essa pessoa é tão boa. Assim, gente, bem claramente. Mas pode ser uma outra situação. Ai, fulano é tão bom. Ai, fulano é uma pessoa ótima, ajuda todo mundo, tá sempre disponível para ajudar. Mas o fulano, quando para falar alguma coisa, só fala mal dos outros, critica os outros. Essa não é uma pessoa boa, gente. Tem que reprogramar esse olhar. Não é. A chuva, a amizade. Claramente é com amigos, tá? Amigos, pessoas do seu trabalho, pessoas próximas. Pode ser alguém que você, da sua família que você considere muito. Proximamente a pessoas próximas. Aqui vem falando muito de liberar o que não serve mais. Grupo de pessoas, uma pessoa. E cultivar realmente amizades verdadeiras e pessoas boas à tua volta. Para poder essa mudança de rumo aqui, essa vitória, tá? Então é isso, corta em você o que tá ressoando nesse outro, pra você conseguir enxergar, tá bom? E é isso, meus amores, um beijo, gratidão, eu espero vocês no próximo vídeo. Eu convido vocês também a assistir Lua e Ascendente. Tchau, tchau, até amanhã.